lição de número 3 tem como título a encarnação do Verbo. O texto áureo está em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática diz: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Essa lição é um combate a uma heresia cristológica. Assim como algumas cartas do Novo Testamento, no 2º capítulo da carta de Paulo aos Colossenses, essa lição nos traz o combate a uma heresia antiga e histórica que negava a corporeidade de Cristo. Assim como na lição passada nós estudamos sobre uma heresia de origem judaica, praticada por cristãos chamados judaizantes, nessa lição estudaremos uma heresia de origem grega, o docentismo, que vem do termo grego dokel, que significa ter aparência. Os docetas, como eram chamados os heréticos dessa falsa crença, negavam que Jesus tivesse um corpo físico ou que seu corpo era etéreo, que vem de éter, ou abstrato, fantasmagórico. E também diziam que a sua crucificação foi apenas aparente, uma crença de cunho gnóstico. O docentismo se confunde com o tempo do início da Igreja, no 1º século. No 2º século, vemos uma predominância ou um crescimento do gnosticismo. O gnosticismo era um conjunto de ideias religiosas e filosóficas, com ênfase na importância do conhecimento. A palavra conhecimento no grego é gnose. Os gnósticos diziam que a gnose, ou conhecimento, libertava o homem do mundo materialista, ou do materialismo. Diziam que o mundo que nós vivemos, ou o mundo material, fora criado por um demiurgo. Demiurgo era uma divindade inferior e imperfeita, que havia criado esse mundo material como uma prisão para a alma do homem. O termo gnosticismo foi dado pelos cristãos para separar os verdadeiros cristãos dos adeptos dessas crenças filosóficas. Diziam estes que o mundo material é apenas uma ilusão, que a verdadeira realidade estava fora desse plano. Semelhante a uma trilogia criada por Hollywood chamada Matrix, os gnósticos eram escolhidos, personagens dotados de conhecimentos especiais, que tinham a capacidade de os libertar do plano material. Diziam que Jesus na cruz parecia apenas estar sofrendo, na verdade não estava, já que a sua essência era de outro plano, era fora daqui. 1 de João capítulo 4, versículo 3, a Bíblia diz: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvimos que há de vir, e eis que está no mundo. O maior perigo dessas crenças é que não eram considerados como uma nova religião, mas como o próprio cristianismo, já que eles eram uma mistura de judaísmo com filosofia grega e cristianismo, já que seu foco era interpretar as escrituras, a crença ortodoxa a respeito de Cristo. No século II já havia mais de 800 seitas baseadas nessa filosofia, como os ascetas, que proibiam o casamento e praticavam abstinência de alimento. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 18 a 23, diz: ninguém vos domine a seu bel prazer com o pretexto de humildade, o culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se estivesseis no mundo? Dentre as ramificações dessas seitas, há o misticismo daqueles que adoravam os anjos, que diziam que estes eram emanações de Deus e que comandavam os astros, e alegavam que Cristo era uma emanação do Criador. Colossenses capítulo 2, versículos 8 e 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os docetas negavam o nascimento virginal de Cristo, e alguns deles diziam que Jesus não havia nascido, que não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto na aparência humana. Marcião, um dos adeptos dessa crença, negava que Cristo verdadeiramente foi humano. Mas a Bíblia, em Lucas capítulo 24, versículos 36, diz: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. O mesmo Jesus. Não se tratou de uma reencarnação.
foi uma ressurreição. No mesmo capítulo, no versículo 39, a Bíblia diz: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Versículo 40. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Uma prova incontestável, não só da encarnação de Cristo, mas também da sua ressurreição. A tentativa desses em negar a encarnação de Cristo e o seu nascimento virginal e a sua humanidade culminaria na descrença da sua ressurreição, um dos pilares da fé cristã e da salvação da humanidade. Mas não só as Escrituras atestam a sua encarnação como a sua ressurreição, como também a história. Lucas capítulo 2, versículo 1 está escrito: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. O texto bíblico localiza Cristo na história romana, nos tempos do imperador César Augusto, e também na geografia bíblica em Belém da Judéia, Mateus capítulo 2, e versículo de número 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. A tentativa deles negarem que Jesus não teve corpo físico real culminaria na descrença da sua morte, posteriormente da sua ressurreição, e logo não haveria esperança de salvação. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículos de 1 a 3. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado. Se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículos 17 e 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. As epístolas de João, tanto o seu evangelho, como as epístolas, a primeira carta de João, a segunda carta e a terceira carta, combatem essas heresias. A segunda carta de João, no versículo 7, está escrito: Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Estas heresias antigas e históricas estão em movimentos atuais, como os mórmons, que negam o nascimento virginal de Jesus, e a Igreja da Unificação, que nega que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Mas o nascimento virginal de Jesus é real e em cumprimento de uma profecia de Isaías capítulo de número 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Lucas capítulo 1, versículo 35, a Bíblia diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O anjo Gabriel disse a Maria. O gnóstico egípcio Basilides negava a crucificação de Cristo. Ele dizia que Simão Cirineu transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado em lugar de Jesus, que Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão. O Alcorão, que é a sua principal fonte de autoridade, declara que Jesus não foi crucificado e que tudo não passou de uma simulação. Nas notas de rodapé do Alcorão, eles dizem que um sósia de Jesus foi levado à cruz. Mas essa crença é refutada pelo texto que lemos agora há pouco, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Historiadores romanos e historiadores judeus atestaram a morte de Jesus, como Flávio Joséfo, que era historiador judeu, e Tácito, que era historiador romano. Flávio Joséfo disse: acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que o haviam amado durante a sua vida não abandonaram depois da morte. Tácito disse: aquele de quem levavam o nome Cristo foi executado no reinado de Tibério pelo procurador Pôncio Pilatos. Conforme disse Lucas em Atos capítulo 1, versículo 3, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas. João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, em seu Evangelho, atesta a encarnação de Cristo, a sua manifestação em carne, cheia de graça e de verdade. A vinda de Cristo, o Filho de Deus, em forma humana, é um fato presenciado por muitas testemunhas, registrado na história,
por isso a sua negação não se sustenta. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeito ao pecado, embora não houvesse cometido pecado, e venceu o pecado como homem. Por isso, Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 2 da sua primeira carta, versículo 5, ele diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. A nossa esperança, ela é histórica, bíblica e verdadeira. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Portanto, Deus convida todos os seus servos, em todas as épocas, a assumir o compromisso com a verdade bíblica, que atesta a realidade da divindade e da humanidade de Cristo. Devemos declarar com afinco que Jesus nasceu de uma virgem e foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que habitou entre nós, que morreu numa cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Na nossa declaração de fé, na declaração de fé das Assembleias de Deus, página de número 49, sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo, nós lemos: cremos, professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9:5. Cremos na concepção e no nascimento virginal de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras Sagradas, e anunciado de antemão pelo profeta Isaías, que ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, gerado do Espírito Santo no ventre dela. Nasceu e viveu sem pecado, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15, que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos ao terceiro dia, e ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.